Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira lição do mês de novembro da plataforma Discipular Kids. Hoje nós iremos estudar sobre o profeta do avivamento, o profeta Joel. E você já sabe, fica comigo até o final dessa aula para você conhecer o livro Pop-up 3D dessa história, as atividades, a contação de história e muito mais. E agora, sem perca de tempo, vamos para a contação da história e em seguida o planejamento de aula. Vamos lá! A contação da história começa com o valor ou princípio, esperança e avivamento, memorizando Joel 2, versículo 28 e a base bíblica, o livro de Joel. Eu quero chamar sua atenção para o número das páginas, que vocês estão acostumados, das páginas na ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o nosso editor de imagem atualizou o sistema e está nos proporcionando de já automaticamente enumerar essas páginas. Nós trabalhamos no Canva e aí ele enumera as páginas de acordo com tudo que já tem no documento. Então, as lições serão em sequências. Então, aqui nós temos a sequência 39 e 40, 41, 42. Então, essas imagens vão até a página 52. Quando for a lição de Isaías, Isaías já vai continuar. 53, 54 e assim sucessivamente. Lá no roteiro do professor, as páginas estarão de acordo com os visuais. O memorizando da lição diz: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Deus estava usando o profeta Joel para falar que havia esperança para o povo se o povo se arrependesse. Joel foi chamado por Deus em um momento em que o povo estava na idolatria. Se vocês observarem, todos os profetas que nós estamos estudando, a situação do povo era de desobediência, idolatria e afastados do Senhor. Pois bem, Joel foi chamado por Deus no meio de um povo que idolatrava outros deuses, que estavam completamente longe do Senhor. As pessoas viviam embriagadas, bêbadas pelas ruas, entregue às suas próprias vontades. Foi aí que Deus chama Joel e dá para ele uma visão. Deus mostra para Joel que uma praga de gafanhoto estaria invadindo ali a agricultura, a terra do povo, e esses gafanhotos iriam acabar com tudo. Deus estava alertando o povo através de Joel, mas o povo não queria dar ouvidos. A Bíblia diz que naquele tempo a terra estava seca, as árvores não produziam seus frutos, a terra chorava com a sequidão, com a fome, com a miséria que estava acontecendo ali no meio do povo, porque o povo estava longe do Senhor. Até os animais. A Bíblia diz que Joel convoca os agricultores, os trabalhadores para clamarem, para fazer uma campanha de jejum, de oração, para que Deus mudasse o quadro deles, porque a terra chorava, os animais sentiam, era uma situação terrível que aquelas pessoas estavam vivenciando. Então a Bíblia diz que Joel conclama o povo, ele manda convocar o povo e diz para o povo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se humilhar diante do Senhor com panos de saco, na cinza, para que o Senhor restaure vocês, para que o Senhor restaure você em Sião. Tocai a trombeta em Sião e manda esse povo se humilhar. Jovens, crianças, adultos, vocês precisam urgentemente se humilhar, chorar diante do seu Deus, para que Ele volte a olhar para vocês, para que vocês saiam dessa situação. E em meio a tudo isso, Joel traz também uma mensagem de esperança. Ele profetizou e disse: o Senhor trará um grande avivamento sobre vocês. Quando vocês se arrependerem dos vossos pecados, quando vocês de fato tocar a trombeta em Sião e dizer que só há um Deus e esse Deus é o Deus de Israel, aí sim Deus vai devolver tudo para vocês. Assim como Ezequiel profetizou, Deus vai colocar
um coração novo em vocês. Deus estava falando para Joel também: eu vou derramar do meu espírito sobre vocês. Então vejam que todos os profetas têm praticamente a mesma profecia. Deus está falando para o povo: voltem para mim. Eu sou o Deus de vocês. E Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre aquelas pessoas, e que os vossos jovens, vossas crianças profetizarão e terão visões. Essa é uma promessa que nós vemos acontecer lá no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E o próprio Pedro, quando pregou naquela ocasião, ele relembrou a profecia de Joel. Olha que coisa extraordinária. Então, essa é a história de Joel. E como eu tenho falado nas outras aulas, você que é professor precisa ler o livro, estudar o livro para pegar ali mais pontos, mais detalhes da história. Nós não conseguimos trazer tudo aqui porque aí a aula ficaria muito longa e até mesmo cansativa para vocês assistirem. Mas é interessante que vocês leiam. Lá no roteiro do professor tem também muitos detalhes, referências bíblicas, inclusive cada situação, cada momento no roteiro do professor tem a referência bíblica. Essa é a história do profeta Joel, o profeta que foi usado por Deus para profetizar sobre o povo esperança, avivamento e esperança. Mas tudo isso só aconteceria se o povo se arrependesse. Tudo isso só aconteceria se o povo se voltassem para Deus. E é isso que nós precisamos ministrar sobre as crianças, que não podemos ficar sem a presença de Deus, não podemos ficar entregues às nossas próprias vontades. E o que seria isso para o universo infanto-juvenil? Suas próprias vontades. Qual é a sua vontade? Passar o dia inteiro no celular, jogando, assistindo no YouTube, assistindo séries, e muitas das vezes não tiram tempo para o Senhor. São as suas próprias vontades, porque as vontades da carne, elas são prazerosas, e é por isso que nós precisamos vigiar e ter cuidado para que a nossa carne não fale mais do que o Espírito. Agora vamos conhecer o planejamento de aula dessa lição. Vamos lá. Aqui no planejamento de aula nós começamos com o roteiro da história, onde tem o passo a passo, o momento exato de usar a imagem, o visual e também referências bíblicas para ajudar o professor na contação da história, na aplicação da lição bíblica para as crianças. Como objetivos nós temos compreender a mensagem de restauração de Deus, que as crianças entendam que Deus é capaz de trazer vida e esperança, mesmo em situações que parecem perdidas. Assim como ele restaurou Israel, ele pode restaurar qualquer pessoa que confie nele. Os materiais necessários, aquele padrão e básico para a introdução e contextualização da aula, eu deixei aqui o link do hino Marcas de Avivamento, que fala exatamente sobre o livro de Joel, sobre a profecia de Joel. No Memorizando, nós deixamos uma dinâmica: profetizando, sonhando e vendo visões. Ensinando as ações. Você vai ensinar as crianças e vai associar cada parte do versículo a uma ação que as crianças possam fazer. Profetizar: colocar uma mão em volta da boca como se estivesse anunciando algo. Sonhar: fechar os olhos e apoiar as mãos juntas ao lado do rosto como se estivesse dormindo. Visão: apontar para frente com o dedo como se estivesse vendo algo distante. Você vai dividir as crianças em 3 grupos. Grupo 1, profetizarão. Grupo 2, sonhos. E grupo 3, visões. Em seguida, leia o versículo e pause em uma das palavras-chave. O grupo correspondente deve fazer o gesto e completar a parte do versículo. Então, por exemplo, você, professor, vai falar: e os vossos filhos e as vossas filhas. Aí faz esse suspense, dá uma pausa, e o grupo 1 vai responder: profetizarão, fazendo o gesto que foi combinado. E aí você pode fazer um revezamento. Troque os grupos para que todas as crianças possam experimentar os 3 gestos. Continue até que todas tenham memorizado o versículo. Em seguida, contação da história, 35 minutos.
use os recursos visuais aqui da sua plataforma, do seu portal. Atividades 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a idade da criança. E por fim, a atividade de debate e encerramento. Para a realização dessa atividade de debate, que é uma roda de conversa, então nós deixamos aqui 5 perguntas, cada pergunta com a resposta. Super importante fazer essa atividade de encerramento em todas as suas aulas. Aqui nós terminamos o planejamento de aula e em seguida eu vou deixar para você o vídeo do livro Pop-up 3D dessa história. Recurso lindo esse livro Pop-up, não é verdade? Lembrem-se que o arquivo desse livro já está no portal para você imprimir e fazer a montagem. Lembre-se que o vídeo com passo a passo para a montagem do livro está no módulo bônus no seu portal Discipular Kids. Clica em módulo bônus, estão lá todos os arquivos, que são mais de 10 livros Pop-up e o vídeo com o passo a passo. Agora vamos conhecer o caderno de atividades. Nós deixamos aqui o roteiro para as crianças, para auxiliar principalmente aquelas crianças que não têm Bíblia. Falando em Bíblia, se você precisar de Bíblia, de livros ilustrativos, nós temos diversos livros bem lúdicos e pedagógicos e Bíblia também. É só entrar em contato no WhatsApp e eu mando para você o nosso catálogo, ok? Em seguida, nós temos a primeira atividade, pinte, corte e monte a cena. Aqui um gafanhoto comendo ali a plantação, é bem legal. Em seguida, o vídeo explicativo dessa atividade. A próxima atividade, as crianças irão colorir o profeta Joel e vão escrever abaixo o memorizando. Vamos ajudar essa criançada a exercitar a escrita. E temos o caça-palavras para as crianças maiores. A criança que já sabe ler, ela já deve estar apta para realizar essa atividade. E para encerrar, o mapa mental sobre a história de Joel. Referência bíblica,
para as crianças lerem e fazer a sua interpretação. Aqui nós encerramos o caderno de atividades e encerramos também essa aula. E semana que vem nós iremos voltar com o profeta Isaías, o profeta que anunciou o Salvador. Isaías é a ponte para as lições sobre o Natal, lições especiais, porque o Natal é de fato uma data especial e nós estamos preparando um material especial, lições especiais. Vamos estudar sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua infância, para que as crianças entendam que Jesus foi criança como elas foram e que o Natal não é simplesmente um presente, é algo muito especial. Então você nunca viu o Natal contado em 3 partes, em 3 lições. Por que 3 lições? Porque em dezembro comemora-se o dia da Bíblia. E é claro que a Discipular Kids vai fornecer para você, vai produzir um material exclusivo, uma lição exclusiva sobre o dia da Bíblia. Aguardem mais informações. E antes de encerrar esse vídeo, vem cá, crente. Clica aqui abaixo, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha esse vídeo com quem você quiser, ative as notificações, porque toda semana tem coisa boa chegando aqui nesse canal. Para você que é assinante da plataforma, não esqueça, o vídeo animado dessa lição já está liberado lá no seu portal. Você que não é assinante, pode acessar o vídeo animado também aqui no canal Discipular Kids. Não esqueça de seguir o nosso perfil lá no Instagram, Discipular Kids 2024. E se você quer conhecer mais do ministério do produtor e criador dos conteúdos dessa plataforma, esse que vos fala é Tio Meidson, vai lá no Instagram também e nos segue, Tio Meidson Oficial. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!